Vamos ler o verso 18 do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, qual ato no seu, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros o temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo a ti mesmo o salvador do corpo. Como também, porém, a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, dando-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres, como o próprio corpo, que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como porém Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Mas também porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornará uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós de cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o seu primeiro mandamento, com promessa, para que te vai bem, seja longa vida pela terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor e a sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso através do Senhor, que seja servo, que seja livre. E vós, Senhor, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vós, está no céu, que para com ele não há acepção de pessoa. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor que venha interessar essa palavra, para que nós possamos compreender a Tua palavra e de que maneira ela se aplica a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa passagem no final da carta aos Efésios, onde ele está trazendo algumas orientações práticas aos membros daquela igreja. E depois de falar dos privilégios que nós temos em Cristo, especialmente nos capítulos iniciais, ele começa a falar da nossa responsabilidade, dos deveres que são próprios daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então, a partir do capítulo 4, ele começa a falar da unidade do Espírito, ele começa a falar de dons espirituais, depois ele entra no processo de santificação, como nós devemos viver uma vida santificada, e depois ele caminha pelo lar cristão e o desempenho dos servos de Deus no meio da sociedade. A Bíblia faz a exposição conhecida como a armadura de Deus no capítulo 6. Eu quero focar somente na parte onde ele orienta os crentes, do verso 18, a serem cheios do Espírito Santo, vendo primeiro o que ele quer dizer com isso, o que significa ser cheio do Espírito Santo, no pensamento de Paulo aqui. Segundo, que maneira nós devemos nos encher do Espírito Santo. E terceiro, quais são os efeitos práticos de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Eu creio que esses 3 pontos, eles serão essenciais para nós entendermos o tema dessa palavra, dessa tarde, e a explicação para os nossos dias. Por isso eu peço que você siga com atenção em oração, pedindo que o nosso Deus traga iluminação ao nosso entendimento, para a nossa compreensão dessa passagem. Em primeiro lugar, então, vamos ver o que Paulo quer dizer com
enchei-vos do Espírito, como nós lemos aí no verso 18 do capítulo 5 de Efésios. Eu creio que a primeira coisa a ser notada é quando Paulo fala do Espírito Santo, ele está falando da terceira pessoa da Trindade. Embora a metáfora que ele esteja usando aqui, enchei-vos do Espírito, possa sugerir que o Espírito Santo é um líquido celestial e que nós somos grandes reservatórios dentro dos quais Deus derrama esse líquido que é o Espírito Santo. Ele, na verdade, é visto, entendido e crido como um ser pessoal. O Espírito Santo é pessoal. Ele não é um líquido, ele não é um gás, ele não é uma força que vem de Deus, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso aqui é importante porque tem pregadores e pastores que falam e pregam como se eles tivessem domínio sobre o Espírito Santo e pudessem controlar ou manipular o Espírito Santo, tipo jogar o Espírito Santo, soprar o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse uma coisa, mas o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar debaixo do domínio do Espírito Santo e não o contrário. Você nunca vai chegar a um ponto da espiritualidade que você vai manipular, controlar ou dizer ao Espírito Santo o que ele vai fazer, quem ele vai curar, aonde ele vai se revelar. O interessante é que no Novo Testamento os apóstolos nunca marcou reunião de cura, porque eles não sabiam quanto o Espírito Santo ia agir. Eles não tinham controle sobre o Espírito Santo. Eles eram controlados pelo Espírito Santo. Segunda observação aqui, é que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está falando da terceira pessoa da Trindade. Ele não colocou aqui um adjetivo santo, que é o adjetivo que caracteriza o Espírito e o faz diferente dos outros Espíritos. A mesma palavra Espírito no grego é usada no Novo Testamento para referir o Espírito humano e aos Espíritos imundos. O que faz a distinção do Espírito de Deus em relação a esses dois é o apelativo Santo. Esse é o nome dele, Espírito Santo, em distinção aos espíritos e a espírito de homens e espírito caminoso. Por que isso é importante? Quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, já se pode compreender, já pode inferir que o primeiro efeito de alguém que está sob o controle do Espírito será a santidade. Por isso é a primeira e mais importante característica que nós devemos procurar no que diz respeito ao poder e à ação do Espírito Santo em nós, é a santidade, porque ele é um Espírito Santo. Se alguém está cheio do Espírito que é santo, é óbvio que a primeira evidência disso vai ser numa experiência a qual elas possam ser bem-vindas, mas é uma santidade de vida no casamento, nas relações sociais, né, como nós vamos ver aqui, na criação de filhos, na relação de marido e mulheres e assim por diante. Uma terceira coisa que nós queremos observar aqui, já vou para o segundo ponto, eu queria nesse primeiro, ser breve, eu queria lembrar sobre essas duas coisas, quem é o Espírito Santo e agora o que significa ser cheio dele. Bom, a melhor maneira da gente entender o que Paulo quer dizer aqui com essa expressão, enchei-vos do Espírito Santo, é observando que essa ordem ela está ligada a uma ordem interior. Veja que Paulo começa a dizer, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele está fazendo um contraste que só é verdadeiro porque existe um ponto de analogia. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é parecido com ficar bêbado, só que o contrário. Uma pessoa que está cheia de vinho, ela está bêbada, as suas palavras, suas relações, emoções, decisões, as suas escolhas serão influenciadas pelo álcool, apalpando de que no dia seguinte a pessoa não vai nem lembrar o que ela fez um monte de besteira, né? Fez um monte de coisa errada,
das quais ela vai querer se arrepender depois, mas ela nem lembra, porque estava debaixo do domínio do álcool, né? Funciona da mesma forma. Não vos embriaguei-vos por vinho. Ou seja, em vez de vocês viverem embriagados com vinho ou qualquer outra coisa, vocês vivam cheio do Espírito Santo. Portanto, existe um paralelo. E esse paralelo significa que se você estiver cheio do Espírito Santo, a semelhança da pessoa bêbada, você vai, o que você pensar, o que você dizer, a sua escolha, a sua decisão, a sua consciência, tudo estará debaixo da influência e da ação do Espírito Santo. Outra diferença, quanto mais bêbado você ficar, menos controle você vai ter sobre você. Tanto é que Paulo fala que isso é uma vida que leva uma dissolução, é uma inutilidade, naturalmente. Enquanto que, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais domínio próprio você vai ter, não é verdade? É por isso que eu não entendo que, como tem pessoas que identificam a presença do Espírito Santo pela bizarrice da atitude das pessoas. Então, para essas pessoas, quanto mais estranho for, mais cheia do Espírito Santo ela é. Sobe em pau de sebo sobre o culto, planta bananeira, dá salto mortal e fala que está cheia do Espírito Santo, né? Mas eu acho que por aqui, quanto mais cheia do Espírito, em oposição está embriagado, mais domínio próprio a pessoa tem. Mais santa ela vai ser nos relacionamentos, nas conversas e em tudo que ela faz. Não vamos confundir bizarrices, estranheza, coisas absurdas com a plenitude do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, não, mas no dia de Pentecoste, quando o dia do Espírito Santo desceu, a multidão olhou para eles e disse que eles estavam bêbados. Sim, mas não porque eles estavam aprontando bananeira, é porque eles estavam falando coisas que a multidão, alguns da multidão não estavam entendendo, como pessoas bêbadas falam, né? Que não tinha ninguém de maneira bizarra caindo no chão, plantando bananeira. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós for, mais humano nós seremos, mais gente nós seremos, mais pessoa nós seremos, porque nós seremos curados, protegidos, abençoados de todas as bizarrices que o pecado introduziu na nossa natureza, né? E seremos mais fiel ao Senhor Jesus, né? Porque é isso que o Espírito Santo produz em nós. Então, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é entendido à luz dessa paralisia, desse paralelo, não ficar embriagado, significa estar debaixo do domínio, do controle do Espírito Santo, que produz domínio próprio em santidade divina. Mas também a gente pode entender que significa ser cheio do Espírito Santo, na medida que a gente observa como Paulo ensina a igreja de Éfeso e de que formas eles podem receber essa plenitude. As coisas estão entrelaçadas aqui. Então, agora entrando para a terceira parte, que eu quero dizer para vocês nessa tarde, nós vamos ver como Paulo orienta a igreja de Éfeso a ser cheio do Espírito Santo. E ao fazer isso, nós vamos perceber mais ainda o que significa ser cheio do Espírito Santo. Algumas observações eu quero fazer sobre a palavra enchei-vos. É, obviamente, imperativo. É uma ordem. Paulo não está dando conselho, Paulo não está dando a sua opinião, Paulo não está pedindo, Paulo está determinando. Isso aqui é um imperativo. Imperativo é o modo do verbo grego, qualquer língua que se espera uma aquiescência, uma submissão àquilo que está sendo dito. Então, quando Paulo está dizendo enchei-vos, ele espera ser obedecido, o que introduz um ponto muito interessante, porque ser cheio do Espírito Santo não é uma opção que você tem. Infelizmente, há algumas décadas, se tornou muito popular no meio evangélico a teoria do crente carnal. Pessoas que estavam salvas, mas eram carnais. Elas iriam para o céu, mas iriam entrar
como em 1 Coríntios, capítulo 4, onde 3, o apóstolo Paulo fala daqueles que eram salvos pelo fogo, né? Então, tinha-se essa ideia que você era crente, mas que você ia para o céu porque você tinha fé em Jesus, mas não ia receber galardão nenhum. Você era um crente carnal, estava salvo, mas na carne. Carnal, em 1 Coríntios, é um termo usado para referir o crente que não tem nada a ver com ética e moralidade, é em questão espiritual. Paulo fala em Coríntios carnal porque eles eram criança em Cristo, porque eles eram novo convertido. Então não tem isso de dizer que você é crente, que você só quer entrar no céu, que você não quer galardão. Você não tem opção, a ordem é que você seja cheio do Espírito Santo. Não existe outra alternativa para você. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está em pecado, ou você está desobedecendo a palavra de Deus. Agora veja, como 2 pesos e 2 medidas, qual que é o primeiro imperativo aqui desse verso? Não vos embriaguei-vos com vinho. É uma ordem também na língua grega. Né? Se chegar alguém bêbado na sua igreja, embriagado na sua igreja, o que você vai fazer? A Bíblia está dizendo para não vos embriagar, né? Então ele tem que ser chamado lá no gabinete do pastor, no conselho, né? Às vezes ele vai ser até expulso da igreja, né? Mas a gente olha para quem está bêbado e lembra da ordem para não embriagar e disciplina o cidadão. Agora, todo domingo tem crente chegando na igreja que não está cheio do Espírito Santo, e o que nós fazemos? Nada. 2 pesos e 2 medidas, porque são 2 imperativos na língua grega, inclusive no mesmo versículo. E nós não nos importamos. Nós associamos espiritualidade por outras coisas e não prestamos atenção naquilo que nós estamos recebendo aqui. Esse imperativo aqui, ele está no tempo do verbo, que é o tempo presente, imperativo do presente, que geralmente indica alguma coisa para ser feita. É traduzido como enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Essa seria uma tradução correta também. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a plenitude de ontem não serve para hoje. As experiências suas que Deus te deu mês passado não serve para hoje. Você tem que estar cheio hoje. Lembra que o maná ele caía suficiente para cada dia. Você não podia armazenar para o outro dia. É por isso que Jesus disse, quando nós orar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a plenitude de ontem não serve para hoje. Paulo está descrevendo essa carta a uma igreja que teve um grande avivamento espiritual. Só você ler lá no livro de Atos, a história do nascimento da igreja de Éfeso. Deus derramou o Espírito Santo na cidade de Éfeso, né? Foi um mover tão forte que é o único lugar no livro de Atos que diz que Deus, que pela mão de Paulo fazia milagre extraordinário. Foi a única vez que aparece no Novo Testamento essa expressão, milagres extraordinários. E foi lá em Éfeso onde Paulo pregou, bruxos e bruxas, feiticeiros e feiticeiras, queimaram o seu livro em praça pública, um grande derramado do Espírito Santo aconteceu naquela cidade, e os efésios experimentaram o grande poder do Espírito Santo. 3 ou 4 anos depois, Paulo escreve essa carta para eles e diz, enchei-vos do Espírito. Experiência de 4 anos atrás, aquele glorioso avivamento já tinha passado, e a sua glória já tinha ido. Nós precisamos ser cheios todo dia, enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Uma outra coisa relacionada com a plenitude do Espírito, que você pode perceber aqui, é quando a gente, olhando para esse texto, a gente percebe que essa ordem de Paulo aqui no verso 18, faz parte de um quadro maior. E eu comecei a falar para você, eu disse que no capítulo 4 começa a parte prática da carta, e na verdade a partir do verso 17 Paulo começa a falar sobre a santificação. E ele chega no verso 21
ou 21, no capítulo 4, a partir do verso 21, Paulo fala da dinâmica da santificação. Como que nós nos santificamos, né? E é relativamente simples a figura que Paulo vai utilizar aqui. Ele diz a partir do verso 20, que foi assim que aprendestes a Cristo, ser que de fato tem os ouvidos e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Agora vê, no sentido em que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, e vos renovei do espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, que é segundo Deus, em justiça e retidão procedente à verdade. Paulo está usando uma figura, porque despojar aqui é o mesmo verbo de tirar a roupa, despojar-se, tirar a roupa. A figura é, a pessoa chega em casa com a roupa que ela passou a vida toda, tira a roupa suadinha, né? Suja, fedida do dia todo, toma um banho, se renova, verso 23, e aí põe uma roupa nova. Então essa figura do trocar de roupa, intermediada por uma renovação, uma limpeza, é o que Paulo está usando aqui para mostrar como funciona a santificação no dia a dia. Veja como ele explica em seguida. Por isso, verso 25, deixando a mentira, 4:25, despojar-se da mentira, fale a verdade, cada um com seu próximo. É a roupa nova. Não basta você deixar de mentir. Você tem que aprender a falar a verdade. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. A partir daqui, Paulo vai desenvolver e vários exemplos, né? Verso 28. Quem roubava, não roube mais. Faça com as mãos o que é bom, para que possa acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas só saia palavras que edificam, para que transmita graça. Veja, o tempo todo ele vai fazer isso aqui. Não faça isso, mas faça isso por esse motivo. E aí vai pelo capítulo 4 e entra pelo capítulo 5 até chegar no verso 18 que nós estamos expressando. Não vos embriagueis com vinho, seja com negativo, né? Despojai-se do velho homem, mas enchei-vos do espírito, que é o positivo, né? Que é porque no vinho há uma dissolução, né, que é o motivo apresentado. Ou seja, é dessa forma que eu me encho do Espírito Santo. Notou a sequência? Eu não posso me encher do Espírito Santo enquanto eu primeiro não resolver o problema do vinho. Porque a sequência não é essa. Se revista do velho homem, se renove e se revista de Cristo. Eu não tenho como me vestir de Cristo quanto eu não despir de Adão, que é a minha natureza pecaminosa. Então significa que antes de eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que primeiro resolver o problema da cachaça na minha vida. E você pode trocar aqui vinho por sexo, dinheiro, ego, fama, popularidade, todos os demais ídolos que estão no seu coração. O que é um ídolo? É aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, a quem você dá seu afeto, seu coração, seu esforço, sua vida, as melhores das suas intenções, o seu tempo, né? Aí você faz essas perguntas a você, e aí você vai saber quem que é o ídolo do seu coração. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo sem primeiro resolver o problema do pecado na minha vida. Idolatria, avareza, inimizade, intriga, pornografia, impureza sexual, adultério, fornicação e uma série de outras coisas semelhantes a essa, de acordo com a palavra de Deus, identifica a presença do pecado na nossa vida. E você pode ouvir quantos sermões você quiser, você pode orar até o dia do juízo para que Deus encha você do Espírito Santo, mas se você não resolver o problema do seu pecado, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Então, em termos práticos, nós temos que sair desse evento, né? Quando você disser a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo, você sabe qual que é a resposta. Você vai ter que resolver a situação com essa pessoa, você vai ter que restituir aquilo que você apossou indevidamente, você tem que consertar as palavras que você
falou na rede social contra fulano, contra cicrano, né? Deus sabe exatamente o que você precisa saber e você também, né? Você tem que procurar de todo o coração. Mas agora, continuando, né? Eu quero ver com vocês 5 orientações, 4 ou 5 orientações que o Paulo dá para a igreja, ainda com respeito a ser cheio do Espírito Santo, que são os verbos de 19 a 21. No verso 18 ele diz, enchei-vos do Espírito, é o imperativo, e em seguida ele muda o uso dos verbos para particípios do grego, que é o gerúndio, né? Encha-se do Espírito. Aí a gente pergunta a Paulo, como, Paulo? A resposta dele, verso 19, falando, entoando, louvando, dando sempre graça, sujeitando-vos. Aí alguns verbos que vêm em seguida, eles explicam como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E quando a gente vê a simplicidade disso aqui, a gente até ri, né? Quando a gente vai na livraria e lá na seção do Espírito Santo, aí você vê assim, o título, 32 passos para o poder espiritual, 312 chaves para a autoridade do Espírito, o segredo da plenitude espiritual. Eu estou vendo aqui 5 coisas que Paulo manda que são extremamente simples e qualquer pessoa pode fazer. Plenitude do Espírito não é para uma elite, não é para uma classe, mas é uma porção, a bênção que Deus quer dar a todos os crentes em Cristo Jesus. Por isso que é uma ordem. Infelizmente, há pessoas que se apresentam como vindas da parte de Deus, como sendo detentoras de um conhecimento secreto, esotérico, que tem uma relação especial com Deus, inspirando temor, reverência na parte daqueles que o seguem. Não tem isso na Bíblia. Plenitude do Espírito não é só apóstolo, pastor, presbítero, bispo, arcanjo, sei lá mais o que houve por aí, mas é para crentes comuns como nós, como eu, como você, como nós. Olha o que é dito aqui. Pergunta, Paulo, como que eu me encho do Espírito? Primeiro, falando entre vós dos salmos. Salmos significa simplesmente o Antigo Testamento. Paulo está dizendo que usando essa parte, uma dessas 3 partes do cânon sagrado, lei, profetas e escritos, ou seja, salmos. Os salmos fazem parte dos escritos. Então, muito frequente, os autores do Antigo Testamento, eles referiram pelas suas partes a lei, os profetas e os salmos e os escritos. Quando Paulo diz que nós somos cheios do Espírito, que nós podemos encher do Espírito, falando entre nós em salmos, ele está dizendo simplesmente que na medida que nós reunimos para falar a respeito da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. E aqui, realçando essa relação entre em espírito e em palavra. O que acontece, meus irmãos? Em oculto, os crentes fazem aquela rodinha na frente da igreja para falar de política, para falar de dorama, para falar de o que mais? Quer ver? Ai, fugiu aqui da minha mente. Oh, meu Deus. Ai, sumiu da minha mente. Vamos falar da vida dos outros, vamos falar de tudo, né? Aí durante a semana se reúne com os irmãos para falar sobre um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que você já teve a experiência de ir para um estudo bíblico durante a semana, ou em casa mesmo, você abrir a palavra de Deus com a sua família, ler a palavra, meditar a palavra, e você sente a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Eu me encho do Espírito falando com meus irmãos a respeito da palavra de Deus. Bate aqui a coletividade falando dentre vós. O desigrejado não pode cumprir isso. Não. O desigrejado não pode cumprir isso. Ele não pode usar esse meio de graça, que é a comunhão do santo, pela qual Deus os enche da plenitude e nos dá a plenitude do teu Espírito Santo. Olha a segunda coisa, entoando e louvando de coração ao Senhor, e
hinos e cânticos espirituais, cantar a Deus juntos, entoar a Deus louvor, que seja no espirituais ou que esteja de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou na sua palavra. Cântico espiritual não é aquele que o cantor gospel chega, né, e fala assim, eu vou cantar um hino que Deus me deu, que Deus me revelou, o hino eu vou cantar aqui, e já começa assassinando o português, a gramática. Né? O Espírito Santo saberia falar português, né? Eu imagino. Eu não creio em inspiração desse tipo. Quando fala de cântico espiritual, fala sobre cânticos que estão de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus vem a revelar na Bíblia toda. O cântico espiritual não é o tipo de emoção que ele evoca por reação que ele provoca, mas a veracidade do que ele ensina. Você tem que ter Bíblia para ser verdade. Pode ser o cântico mais lindo do mundo que nós temos no nosso meio, né? Muitos compositores habilidosos, mas a teologia tem que ser boa. Ela tem que ser boa, ela tem que cantar a verdade. Porque se você cantar o erro, não tem nada de espiritual nisso aí. Depois do culto, no domingo, pode chegar na quarta-feira, o pessoal já esqueceu que você pregou. Mas ele vai lembrar do hino que você cantou. Ele vai estar cantarolando o cântico. A importância do que os pastores assumam isso nas suas igrejas. Pastor simplesmente pega essa área de cântico e deixa na mão do grupo de louvor lá. O pessoal que nem se preparou, que não tem teologia, não conhece, né? E você ouve cada coisa. Então o pastor devia puxar isso, né? Examinar a letra, né? Aqui na igreja, isso aqui você não vai cantar não, mas foi fulano de tal que compôs. Não, aqui você não vai cantar isso não, né? A pessoa tem que saber colocar essas coisas no crivo, né, espiritual, porque nós estamos tratando com a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela está ouvindo, né, aqueles cânticos que está sendo cantarolado, né? E nós temos que dar atenção a isso, né? Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que quando nós reunirmos, né, sobre cantar, sobre comungar, né, a comunhão, aquela doçura de estarmos em um só ambiente, aonde que foi o próprio Deus que gerou para nós estarmos louvando, adorando, glorificando, exaltando o poder do cântico, meus irmãos. Ele era tão poderoso no Velho Testamento que Deus falava com Moisés para colocar os levitas na frente. Deus falou com Josafá, você não vai usar nenhum dos guerreiros, você vai usar só os levitas. O cântico dos levitas vai ser a gasolina que vai me mover a gerar para vocês uma vitória sem vocês ter que lutar, né? E a gente tem que ter no nosso coração a alegria de glorificar a Deus com hino, com cântico, né? E nós temos também que ter a percepção de saber qual é o cântico que nós vamos entoar na casa de Deus. Irmãos, é muito precioso tudo isso que eu estou expondo para vocês, né? Eu sei que o meu tempo já está prestes a se esgotar, mas eu quero finalizar aqui, para mim estar fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus a favor de cada vida. Irmãos, nós estamos entrando num ano que hoje é o primeiro dia. Hoje é o nosso primeiro dia do ano. Eu creio que muitas igrejas vão ter culto. Na minha igreja, pela misericórdia do Senhor, a igreja do Senhor Jesus que eu congrego, vai ter culto hoje, né? E eu vou estar presente para a misericórdia do Senhor, né? Fazendo parte dessa manifestação cultual. O que leva nós a cultuar a Deus? A fé, né? E o que nos leva à fé? Crer. O que o Senhor Jesus disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Em primeiro lugar, nós temos que crer. Em segundo lugar, nós temos que ter fé para crer.
Em terceiro lugar, nós temos que ter fé naquilo que cremos. Em quarto lugar, nós temos que saber expressar quem é a pessoa que está nos levando a crer nele. O que ele faz, quais são as suas dádivas, o que ele oferece, o que ele fornece, o que ele gera em nós, o que ele faz por nós, o que ele irá fazer, né? E a gente temos que saber que estamos diante de uma majestade, né? Quando nós entramos no fórum, nós não entramos de bermuda. Quando nós entramos no fórum, nós não entramos de camiseta. Quando nós entramos no fórum, nós tiramos brinco, tiramos anel, tiramos cordão. Chegamos até uns 10, 20 minutos mais cedo, né? Agora, diante de Deus, meus irmãos, a gente quer levar de qualquer jeito. A gente quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. A gente quer chegar na casa de Deus de qualquer jeito, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas é no aplicativo, né? Um aplicativo, é só um aplicativo, não é só um aplicativo. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 6, no verso 1, guarda o seu pé quando entrares na casa de Deus. Se você começar o ano observando isso aí, temendo a Deus, reverenciando a Deus, não fica priorizando as coisas da terra e deixando as coisas de Deus em segundo lugar, não. Sabe por quê? Porque Pedro falou assim, que a nossa carne é como a erva e a nossa glória é como a flor. A erva seca e a flor cai. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Sempre é quando, pregador? Sempre é quando? Sempre é quando você acabar o estágio da sua vida aqui na terra e continuar, né, o estágio da sua vida diante de Deus na eternidade. Isso é sempre. Então, meus irmãos, vamos levar essa mensagem para o nosso 2026. É uma mensagem de poder, né, no Espírito de Deus. E vem as datas festivas, né? Vem o carnaval, um bocado de coisas está para acontecer, né? E as pessoas às vezes pedem uma licencinha espiritual para poder se corromper. Não, vou dar uns 3 ou 4 golinhos no vinho, na cerveja, né? A porta da graça está aberta ainda, depois eu volto lá, peço perdão, né? E a Bíblia fala que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sim, alcança misericórdia. Mas escute isso. Se você pegar uma tábua e você pregar um prego nela, né, eu creio que aquela tábua vai sentir a dor e tudo assim. Por exemplo, a gente vendo o prego entrar na tábua, a gente sente a dor como se estivesse pregando a gente. Aí você fala, não, vou aliviar a dor dela. Na hora que você tira o prego para aliviar a dor, o que fica? Fica sequela, fica o buraco, né? Eu posso acreditar que todo aquele que faz, acreditando que o período é o gracial e que vai haver perdão, vai ficar sequela. Eu vou finalizar aqui contando um pequeno testemunho. Um pastor, ele tinha uma irmã e a irmã cantava na orquestra. A irmã era muito habilidosa em tanger instrumento. Ela cantava, ela tocava viola, tocava violão, tocava guitarra, tocava baixo, tocava bateria, tocava saxofone, tocava piano. A menina era uma moça endeusada, assim bem dizendo, né? É uma pessoa espetacular. Porém, ela usava tudo isso, todo mundo sabia que ela era útil, né? Enquanto ela não estava na igreja, assim, a orquestra já era diferente, não tinha certo estoque de instrumento, né? E ela se sentia o máximo, né? Porque quando ela não estava, não era diferente, todo mundo sabia disso. O hino que era cantado já não tinha aquela voz magnífica, né? E ela começou a levar um relacionamento extraconjugal com o rapaz. Porém, ela estava compromissada com o moço da igreja. Ela ia casar com o moço da igreja, né? Ela ia casar. E nisso ela encontrava com esse extraconjugal, que era do crime, que montava ela na moto dela, na moto dele, e saía para as doideiras da vida, né? Eles bebiam, fumavam, cheiravam cocaína, sexo ilícito. Né? Sexo ilícito que eu falo é sexo fora do casamento. E tudo mais, né? Depois ela voltava para a igreja, pedia perdão, né? Falava com o noivo dela que amava e tudo.
E nisso eles casaram. Ela e o noivo dela. Casou, mas ela continuou tendo encontro com esse outro vida louca, né? E ela continuou andando com ele, tendo os encontros com ele, tudo. Mesmo assim, cantando na igreja e acreditando, né, o período gracial, acreditando no perdão divino, acreditando na confissão, né? E isso aconteceu que um dia ela ficou sabendo que o rapaz extraconjugal, vida louca dela, morreu. E ela ficou muito arrasada. E nisso ela já tinha casado. Nisso ela já tinha um filho com esse homem de Deus que ela arrumou dentro da igreja, né? Mas ela ainda ficava extraconjugalmente com esse outro. E ela descobriu que o rapaz morreu. E na hora que ela foi procurar saber qual era o motivo da morte daquele rapaz, ela ficou estarrecida, meus irmãos. Oh, glória! Estou contando aqui algo real, irmãos, que eu conheço, que eu vi. Aí descobriu que ele era soro positivo. Ela ficou preocupada, porque tinha muito tempo que ela estava com o encontro com ele. E ela mais que depressa correu e foi fazer o exame. E na hora que ela foi fazer o exame, ela estava também com o vírus do HIV. E ela ficou muito preocupada. E agora vem a hora do arrependimento, né? Perdão dá certo, mas a sequela não tem como, né? O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ela corre mais que depressa, né? E chama o marido dela e fala: eu vou ter que fazer um exame, não sei, que eu vou entrar numa firma aí. Mentiu. E eu preciso de um exame para me comprovar o meu sangue com o seu, não sei o que. Inventou um rumo lá e levou o rapaz para o exame. Chegou lá, o noivo dela, o que ela casou, também estava com o soro positivo. Também tinha sido contagiado com HIV. Então, agora ela, não era só ela, mas ela passou para o esposo, né? E eles correram e levaram o filho. Levou o filho também estava com o vírus do HIV. Aí ela teve que confessar, né? O que fala? Provérbios 28:13. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que se confessa e deixa, alcança misericórdia. E ela confessou para o pastor, e o pastor é um homem de Deus, um homem que sempre pregou doutrina verdadeira, nunca deu oportunidade para o pecado reinar na igreja dele. E o pastor falou assim: você está arrependida, filha? Ela falou assim: vem cá você, seu marido e seu filho. Vocês vão confessar aqui diante de Deus aqui, ó. Nessa confissão aqui, ó, de arrependimento aqui diante de Deus e os homens. Se eu sou um homem de Deus, Deus vai descer na casa. Deus vai descer na casa. E Deus vai reparar esse erro. Se você está arrependida mesmo, nunca mais vai fazer isso, Deus vai mudar o quadro dessa história. Irmãos, Deus desceu na casa, na oração aquebrantada, a igreja toda em choro, por causa daquela situação confessada ali. Ela pegou o microfone e confessou. Deus desceu na casa, a igreja toda chorando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus curou aquela mulher, Deus curou aquela criança, e Deus curou aquele homem. A família inteira foi restaurada. Eles fizeram um novo exame e constatou que não tinha mais o vírus no sangue. Não tinha mais o HIV neles. Então, sabe o que eu quero te dizer? Às vezes você fica acreditando que a porta da graça está aberta, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Misericórdia, irmãos. O diabo é sujo. O diabo não precisa de uma porta, não. Ele precisa só de uma brecha. E se você der essa brechinha para ele, ele vai entrar. Uma certa vez o diabo olhando, viu um homem descendo do monte, virou para o homem e falou assim: todo dia você vai no monte e volta?
Todo dia o homem falou assim, sim, todo dia. Mas todo dia você deve ser cheio de Deus. Ele falou, não devo não, eu sou cheio de Deus. O diabo falou assim, mas você é cheio de fogo do Espírito Santo? Ele, eu sou cheio de fogo do Espírito Santo. Ele falou assim, mas é mentira. Ele falou assim, não, tem certeza que é verdade. E o diabo falou assim, será? Ele falou, será não, tem certeza. Ele falou assim, então deixa eu pôr a pontinha do meu nariz aí dentro para me ver. Se for verdade, vai queimar meu nariz. Aí o cristão falou, não posso, meu corpo é morada do Espírito Santo. Aí ele virou e falou assim, mas se você é morada do Espírito Santo, você tinha que confiar no Espírito Santo. O que custa você deixar colocar a pontinha do nariz? É sinal que você não confia no Espírito Santo. Aí ele virou e falou assim, então tá, eu confio no Espírito Santo, pode pôr a pontinha do nariz. Sabe o que o diabo fez? O diabo entrou de costa. A última coisa que entrou foi a pontinha do nariz. Então o diabo só precisa de uma brecha. Se você está nesse caminho, você quer salvação, leve Jesus a sério. Mostra para todo mundo que você é autêntico, que a sua caminhada é uma caminhada transparente, que você é um cristão verdadeiro, que Deus pode confiar em você. Rei caramacalamandorábácia. Irmãos, eu vou encerrar aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor continue a falar. Feche os seus olhos aí. Soberano Deus, que no nosso meio tem uma pessoa que tem um caroço nos seios, ó Pai. E é um pequeno caroço, essa pessoa está começando a se preocupar com esse caroço. Pai, se o Senhor está comigo aqui nessa live, esse caroço no corpo dessa pessoa vai desaparecer. Em nome de Jesus Cristo, caroço do inferno, eu te autorizo, sai da vida dessa mulher agora. Em nome de Jesus. Toda enfermidade que tiver no corpo dos servos do Senhor, eu te autorizo em nome de Jesus Cristo, sai daí agora. Espírito das trevas, que leva essa pessoa a ficar concheada em dois pensamentos. Você não pode interditar a salvação dessa pessoa, Satanás. Sai daí agora. O nome de Jesus é poderoso na vida desta pessoa. Foi com sangue carmesim que Jesus pagou por essa vida. Sai daí. Agora, em nome de Jesus, solta Satanás. Sai daí. Sai. Sai de dentro da casa dela. Sai do relacionamento dela. Você que dá vontade nela de tomar cerveja. Você que faz vontade, né, de tomar vinho, de beber, de fumar cigarro, de cheirar cocaína, de experimentar crack, de ter relação extraconjugal, espírito das trevas, espírito do adultério, espírito da prostituição, espírito do vício, espírito da tristeza, espírito da opressão, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.